não existe nada que você possa fazer se você não se conectar com a tua essência. Que fique bem claro aqui, né, em primeiro lugar, que quando a gente está falando sobre empreendedorismo feminino, a gente está falando de um dos pilares da sororidade, tá? Então é muito importante, para quem quiser ouvir todos os pilares da sororidade, é só você buscar lá no canal do YouTube ou aqui no Instagram mesmo, que eu fiz uma live só sobre isso. E o empreendedorismo feminino, ele é um movimento mesmo, né, que ele está crescendo no mundo inteiro. E empreender, né, empreender precisa de muita determinação, de muita coragem, né, de muita inovação, seja para a gente abrir o nosso próprio negócio, seja para a gente, no trabalho que a gente está realizando, a gente crescer como profissional, tá? Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, por que eu trouxe esse tema e falei sobre essa chave? Supõe-se que, se eu estou falando sobre uma chave, significa que eu tenho essa chave, significa que eu passei por esse caminho. Tá? E por que eu trouxe esse tema? Da semana passada para cá, eu fiz uma pesquisa aqui no direct do Instagram, perguntando, né, o que vocês gostariam de falar, que eu trouxesse, né, dentro desse universo do sagrado feminino, o que vocês gostariam de ouvir mais? E muitas pessoas perguntaram sobre empreendedorismo feminino, mas veio muito essa fala. Conta um pouco a tua história, Soraya. Conta como é que isso tudo foi para você. Como que é a tua história de sucesso, né? Eu me considero uma mulher muito realizada profissionalmente e vou contar o porquê, né? Então, realizada em todos os aspectos, né? Nesse lugar do meu profissional, como eu exerço a minha profissão, como eu exerço com maestria o empreendedorismo, né? Eu sou uma empresária, acredito que vocês sabem disso, mas eu vou contar um pouquinho sobre isso, tá? E então, o resultado dessa live, esse tema dessa live, eu vou contar um pouco também sobre a minha história, que eu acredito que possa ser, de alguma maneira, algo que pode motivar vocês, tá? Que pode tocar em algum lugar na vida de vocês. Para quem não sabe, né, hoje eu tenho um negócio de sucesso, digamos assim. Eu tive que me ressignificar muito quando a gente fala do online. Eu comecei o online um pouco antes desse boom que a gente teve na pandemia, né, dos cursos online. Eu comecei num momento em que a gente tinha bem menos informação e, como eu já coloquei antes, eu sou de analfabeta digital, eu passei para educação infantil, mas eu estou melhorando a cada dia porque eu estou tendo que pesquisar muitas coisas. Então, para quem não conhece a minha história, eu comecei a minha carreira lá atrás, trabalhando para pagar a faculdade, como muita gente. E eu comecei a minha carreira trabalhando em banco. Olha que interessante. Eu comecei a trabalhar num banco chamado Banco Nacional, que nem existe mais. Eu trabalhava numa agência chamada Baeta Neves, em São Bernardo. E por que eu vou contar essa história? Porque essa história tem a ver com a chave desse sucesso. Tem a ver com a chave, com o tema dessa live, tá? Porque senão seria muito... é fácil você falar aquilo que você não caminha, dar lição, ensinar, colocar, mas assim, o que é real? O que é real aqui? Né? O que realmente é verdadeiro nessa história? O que eu caminhei? Tá? Então, eu senti que falar sobre empreendedorismo não faria o menor sentido, ou trazer para vocês essa chave sem contar um pouco da minha história, né? Como que eu vou falar qual é a chave para o empreendedorismo feminino próspero se eu não contar como que eu encontrei essa chave, tá? Então, eu comecei lá no banco, aí eu
depois que eu finalizei, eu então abri uma escola, acho que vocês já lembram disso. Na realidade, quando eu saí da carreira de banco, eu abri um negócio antes, para quem não sabe, eu cheguei a trabalhar com 150 vendedoras de prata, joia e semijoia. Isso eu nunca conto, porque por que eu não conto? Porque foi tão lá atrás, gente, lembrando que eu tenho 54 anos, foi tão lá atrás que isso aconteceu, mas isso tem a ver com o que eu vou falar hoje, que eu às vezes acabo não contando, né? Nos 2 livros que eu publiquei, eu conto um pouco dessa história. Mas, enfim, rede social eu falo muito mais desse momento que eu entrei na Ciranda da Lua, do digital, do meu trabalho como psicoterapeuta, do meu trabalho com dança circular, mas houve uma menina lá que entrou, né, num trabalho dentro de um contexto CLT, trabalhei, percebi que não era aquilo. Eu também prestei um concurso da prefeitura e eu exonerei a minha carreira de educadora lá atrás. E aí, no meu segundo casamento, eu então abri uma escola chamada Núcleo Educacional Século XXI, que ela existiu na Moca. Eu estive como coordenadora, idealizadora e empresária dessa escola 9 anos, né? E foi uma escola de muito sucesso, foi uma escola que teve não vou entrar em detalhes financeiros, mas confesso que tudo que a gente adquiriu foi fruto, né, daquela escola, foi resultado daquela escola financeiramente. Eu poder arcar com faculdade depois, eu poder fazer um monte de coisas. Então, esse viés de empreendedorismo, ele era algo que estava muito forte na minha vida, de empreender, de ousar. E não pense que eu tinha alguma informação para empreender, que eu fui fazer algum curso do Sebrae. Eu não estou falando que é a maneira certa, tá? Eu quebrei bastante a minha cara fazendo desse jeito. Mas foi isso. E depois da escola, que então eu fui para a Ciranda da Lua, em que eu abri esse negócio, que é a Ciranda da Lua, que foi um espaço físico que existiu durante 14 anos em São Paulo, e era um espaço assim que também foi muito próspero, que eu aprendi muitas coisas a respeito da natureza humana, da minha, né? E assim, foi um trabalho que cresceu bastante, que tem muita história para contar, né? Junto com isso, simultaneamente, o que eu fiz também, né? Eu já atendia como psicoterapeuta, já atendia com florais de uma linha mais holística, já fazia um trabalho, mas até aí, né? Apesar de ser próspera, apesar de me ver já uma empresária, eu não tinha noção do que era a chave desse sucesso. O porquê que todo trabalho que eu realizava, ele tinha sucesso. Eu tinha sempre um resultado, inclusive financeiro. Aonde estava isso? Já que eu não tinha nenhuma informação econômica, já que eu não tinha nenhuma informação e nenhuma formação nessa área, e na época não deu nem tempo para ir atrás. Por que não deu nem tempo? Eu passei por 2 casamentos, então eu fui mãe 2 vezes, e essas 2 vezes em que eu me separei, eu assumi muito tempo uma carreira solo de mãe. Então eu era mãe, eu tinha que trabalhar, eu tinha que, né, empreender, então não dava tempo de um monte de coisa, e mesmo assim eu sempre fui uma empresária muito ousada, eu sempre arrisquei muito. E a escola século XXI, assim como o núcleo educacional século XXI, me levaram a encontrar essa chave, né? Quando eu comecei a viajar para a Europa, quando eu fui convidada pela primeira vez para levar o meu trabalho para a Europa, que já era a formação de guardiãs de círculos de mulheres, eu ainda tinha o espaço Ciranda da Lua. E quando eu cheguei na Europa, eu comecei a perceber, conversando com as pessoas lá, que o que existia na realidade, a Soraya Mariani, ela não precisava ser uma coisa só. Mas para Soraya Mariani
ser a Soraya Mariani, ela precisava tomar a frente desses projetos todos. Então, a Ciranda da Lua era um fruto, o Núcleo Educacional Século XXI era outro fruto, assim como hoje a formação de guardiãs é um fruto, assim como essa formação é outro fruto. Mas assim, e a Soraya Mariani nisso tudo? E na Europa, que já estava muito adiantada no marketing digital, naquela época, foi falado para mim, Soraya, você precisa criar a tua identidade, você precisa colocar o teu nome na frente. E eu comecei a conversar, eu fiquei muito tempo em Portugal. A primeira vez que eu fui, eu fiquei 15 dias, mas na segunda eu já fiquei 40 dias. E você tem a possibilidade de conversar com outras pessoas, conhecer sobre outras culturas e de uma maneira muito empírica começar a fazer, né, concatenar isso com a tua vida. E eu comecei a me observar dentro da Ciranda da Lua, observar o que aquilo, né, o que aquilo era naquele momento, tá, é uma empresa. E aí foram mais alguns anos, né, algum tempo, para eu decidir que eu não queria mais coordenar a Ciranda da Lua. E aí entrou o nome Soraya Mariani, que já existia por trás de tudo, mas aí ele virou o protagonista, né? Então, a Soraya Mariani, empresária, naquele momento que tinha o espaço Ciranda da Lua, tomou a frente e começou a... Quem é que está à frente disso tudo? É a Soraya Mariani. E isso foram conversas que eu tive, né, em Portugal com pessoas assim muito bem informadas de marketing digital, que hoje a gente ouve muito isso de marketing, né? Não só digital, mas marketing. E aí, né, chegou um momento que eu percebi que assim, que a Ciranda da Lua, ela, apesar de ser algo que eu amava e que tem essa, e que aí foi um lugar que me levou a descobrir, sim, essa chave da abundância, essa chave da prosperidade, assim como a escola, assim como o meu trabalho no banco, assim como o meu trabalho como educadora, como terapeuta, eu percebi que não era mais aquilo. E tem que ter muita coragem para você perceber que não é mais aquilo, quando você não é obrigado a deixar aquilo. Então, naquele momento, eu estava fazendo uma transição, porque eu também passei por uma segunda separação. Eu estava... vendemos o nosso apartamento, eu fui morar num outro imóvel, né? Eu com 2 filhos pequenos ainda, querendo ou não, uma adolescente, uma filha pequena, que é a Júlia, que hoje já está com 27, né? 26 anos, perdão, e meu filho está com 34. Mas naquele momento não era assim. Tá? E aí o que eu percebi? A Ciranda da Lua, apesar de eu amar aquilo, ela me prendia muito. Ela me deixava muito presa, porque era uma casa de 400 metros quadrados, em que eu, muitas vezes, não podia exercer alguns aspectos que eu não tinha tanto conhecimento, que eu fazia tão bem feito, porque eu tinha que ficar numa administração de um espaço. E aquele lugar, ok, eu agradeço muito, mas não era mais aquilo. Então, num belo dia, em dezembro, eu voltei de Portugal, eu não me lembro que ano que foi, mas já fazem 8 anos já isso, e eu decidi simplesmente fechar a Ciranda da Lua. E aí eu conversei com meu companheiro na época já, que era o Ri, que está comigo já há um bom tempo, e conversei com meus familiares, né? Meus familiares são meus filhos, né? E aí eu decidi que em março eu fecharia o espaço. Eu conversei com os profissionais que trabalhavam comigo, né? Na época eu tinha uma funcionária que trabalhava... Não tinha essa coisa de tanto celular, não tinha Instagram, gente. Aquela época era Orkut, gente. Quem lembra do Orkut? Eu já falei para vocês, era Orkut, e-mail, não tinha esse monte de info, não era rápido desse jeito como as coisas chegam, né? E aí eu decidi, e lá em Portugal já estava muito mais adiantado. E aí eu decidi mesmo fechar e eu guardei isso. Acho que foi um processo meu muito de maturidade também. Eu guardei isso muito aqui dentro, né? Quando eu deixei fechar ia fechar a Ciranda da Lua. Guardei mesmo, fiquei quietinha, assim, conversei com os profissionais, né, que trabalhavam comigo, uma funcionária que trabalhava na recepção o tempo todo, uma outra funcionária que fazia limpeza, os profissionais que sublocavam sala, né, os terapeutas que davam cursos lá, e no dia 8 de março do ano seguinte,
isso fazem 8 anos, não me lembro quantos anos são, então, eu anunciei em rede social na época, não me lembro qual rede social que tinha, se já tinha Instagram ou era só Facebook já aí, que eu agradecia muito a todos aqueles anos de Ciranda da Lua, mas que aquele caminho tinha finalizado ali naquele dia. Aí foi uma repercussão incrível, né? Tipo assim, maior mídia do mundo. Eu nem sabia que estava fazendo algo que é um gatilho, mas foi um gatilho, porque todo mundo pirou, porque assim, a Ciranda da Lua, ela recebia 70 a 80 pessoas por semana. Eu tinha cursos presenciais e workshops, lembrando que assim, eu faço 1000 coisas, eu tenho 1000 cursos. E eu fazia tudo aquilo com muita maestria. Então, tudo aquilo era muito bem feito. As alunas iam, voltavam, se reconectavam, mas eu já não era mais aquilo, porque tinha um componente aqui dentro de mim que estava pulsando por algo maior, que era algo que não era negociável, né? Se eu abrir mão de 2 casamentos, se eu abrir mão do último que eu ganhava, o núcleo educacional século XXI faturava muito, né? O núcleo educacional século XXI eram valores assim muito altos de mercado, e eu abri mão, eu caí fora, né? Por que ficar na Ciranda da Lua se aquilo estava comprometendo a minha liberdade? Não a minha responsabilidade, mas a minha liberdade. Então, né, o que eu fiz? Eu fiz uma transição novamente, e aí eu abri um consultório, mantive um consultório, continuei ainda dando os meus cursos em alguns espaços físicos, e aí, né, quando eu voltei de Portugal, uma época, eu percebi que um curso que era meu foi lançado, né, em Portugal, um curso que eu havia montado, que eu já tinha tido várias turmas, montaram no online. E já tinham me pedido várias vezes para montar esse curso no online. Aí eu fiquei revoltada, porque eu falei assim, olha, eu procrastinando aqui, né? Procrastinando em que lugar? Dizendo para mim mesma que eu tinha que ter orientação, que eu não sabia mexer na internet, o que era uma total verdade, não é mentira, que eu não tinha uma boa câmera, que eu não tinha um bom isso, que eu não tinha um bom aquilo, várias desculpas para eu não ir para o meu trabalho para o digital, sendo que eu já faturava muito bem no meu consultório. Tem uma coisa que eu faço, quando eu preciso ganhar um dinheiro, eu coloco um lugar em mim que é o que eu quero, e essa prosperidade, ela vem. Essa prosperidade, ela vem. Tem gente que começou a jornada aqui na Ciranda da Lua. Então, não é um problema ser próspera. A questão são os desafios e descobrir que chave era essa, porque até então era empírico, eu não tinha a menor ideia. E aí veio o primeiro curso online que eu dei, que eu gravei, que foi a Mandala Astrológica da Deusa, que é um curso que eu dou de bônus, que eu procrastinei pra caramba para gravar. A gravação desse curso, ela foi feita já no meu consultório, né, com uma equipe super querida, mas eu enrolei pra caramba. A gente, primeiro lançamento, sem fazer tráfego pago, tá? A gente arrecadou com essa venda 50 mil reais na época, tá? A primeira venda de um curso que hoje eu regravaria inteiro, porque eu acho que as coisas se ressignificam. É muito bom, mas já tem coisas muito melhores agora. Eu já daria um outro material, eu já daria um outro conteúdo, porque aquilo lá é uma ferramenta fantástica, porque tem uma metodologia, tá? Fantástica. Não fiz nada de novo. Eu peguei a astrologia, peguei os arquétipos das deusas e compilei aquilo tudo e compartilhei com o mundo um material que eu trabalhava com as minhas pacientes, com os meus cursos e tudo mais. Virou o meu primeiro curso online. Depois que eu fiquei sozinha, aí eu falei, como é que eu vou fazer curso online de novo? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, a Mariana Mourão, que foi e é uma amiga minha querida, mas que foi minha aluna lá, que também fez uma transição de carreira linda, é uma super profissional. Eu conversei com ela e falei, Mari, eu quero lançar um curso de guardiãs de círculo de mulheres online, mas eu não entendo nada, eu não sei nem como que abre a tela do Zoom. E a Mari, ela é muito boa em tecnologia.
E mais uma vez, a gente, sem praticamente não, nenhuma informação, não tinha tudo isso, esse monte de informação que chegou da pandemia. E a gente fez o quê? A gente abriu uma turma, e uma turma com quantos alunos? As nossas lives tinham pouquíssima gente. Vocês ficam decepcionados aí quando tem live com pouca gente. Se não divulgar live, é muito difícil ter gente, né? Eu divulgo no dia, mas e a chave? Tem algumas pessoas que falam assim, ai, Soraya, mas você é leonina, você adora aparecer. Sim, eu adoro aparecer e adoro que tenha bastante gente. Mas o mais importante não é isso, porque fazer live para mim, apesar de eu amar estar com pessoas, é um grande desafio, porque eu ainda continuo atendendo como psicoterapeuta, eu ainda continuo fazendo todo o meu trabalho, eu ainda gravo aula, eu ainda preparo material. Então, tudo isso, né? E aí veio a nossa primeira turma online, que a gente teve muito sucesso, eu e a Mari. Eu dividi isso com ela, eu falei, ó, empreendedorismo feminino, tá, eu tô entrando com o curso, eu tô entrando com todo o conteúdo, mas você vai dividir tudo isso comigo. Então, a gente dividiu 50%. Isso é empreendedorismo feminino, ao meu ver. Não é que eu sou boazinha. A Mariana, ela entrou para somar, e ela era merecedora. Então, tudo foi gasto e investido 50%. Então, ela trouxe muito conteúdo para o nosso curso também, ela trouxe muita coisa boa, ela me trouxe muitas coisas que eu não tinha. E eu aprendi muito com ela, então eu sou muito grata. E a gente teve muito sucesso. E depois, num certo momento, a nossa relação de amigas era muito forte, e a Mari também queria levar a carreira dela à frente, colocar o trabalho dela no mundo, então ela fechou comigo. Ela falou, não quero mais continuar, e aí apareceu, pela indicação de um amigo, Claudinei Prieto, essa Companhia da Terra, que é a equipe que eu estou trabalhando nos cursos online hoje, que é o Walter, a Raquel, que vocês já estão acompanhando há alguns anos. E o nosso trabalho tem sucesso? Muito sucesso. Muito sucesso. Por quê? Aí que eu vou falar para vocês algo muito importante. E pode ter muito mais. E eu sei que pode ter muito mais. Porque o que eu ofereço no meu trabalho é algo que é essa chave que todo mundo que quer trabalhar, que quer ter que é empreendedora, que é empresária, precisa se conectar com isso, né? Eu comecei a buscar cada vez mais a compreensão do que é esse diferencial. Eu já sei psicologicamente que aquilo que eu mais busco emocionalmente na minha vida e vou resolver na minha vida é o que eu sei oferecer de melhor. Isso é fato. Né? Então, eu sei oferecer de melhor para as pessoas se sentirem pertencendo no mundo, o pertencimento, o acolhimento, se sentirem capazes de realizar isso tudo, né? Isso tudo bem, mas eu precisava me conectar cada vez mais com essa autenticidade da Soraya, né? E aí tem um termo que hoje eu sei que no marketing se chama PUV. Vocês já viram falar o que é esse termo? PUV, Proposta Única de Valor. Vocês sabem o que é isso no marketing digital? PUV é você saber qual é o problema que você quer resolver do seu público. E isso não tem a ver com fazer uma coisa só, tá? Então, eu descobri que para trabalhar no online, principalmente, eu tinha que encontrar uma linguagem para informar o meu público exatamente o que eu ofereço. Ou seja, vamos lembrar, em primeiro lugar, lembrar que o que eu faço é um negócio. Eu trabalho com isso, não é só isso, né? Dentro desse negócio tem muitas coisas, mas ele é um negócio. Eu sou uma empresária, tá? Então, ou seja, para que a gente tenha um bom negócio e seja uma empreendedora de sucesso, esse bom negócio só vai existir se eu souber qual é o problema que eu vou resolver. Por exemplo,
Por que existe uma academia de Pilates? Por que existe uma academia de Pilates? No meu caso, porque ela resolve o meu problema. Qual que é o meu problema? Eu trabalho horas sentadas, muitas horas hoje com digital principalmente. Eu tive um problema de capsulite adesiva, que é ombro congelado. Eu adoro fazer atividade física, às vezes, mas eu gosto, principalmente agora com essa diminuição hormonal, essa oscilação hormonal, a atividade física é fundamental. Então, a academia de Pilates resolve o meu problema. Qual que é o meu problema? O meu problema é eu preciso de um lugar para cuidar do meu corpo. Tá? Tá claro aqui? Então, por que existe a minha psicóloga? Por quê? Né? Por que a Ana existe? E o que a Ana resolve? Ai, eu não morder o canto da mesa. Eu compreender a minha importância no mundo, eu fazer o meu processo de individuação, já que autoconhecimento é fundamental para quem quer trabalhar com pessoas. Eu, inclusive, que sou junguiana, uma das exigências, orientações que eu recebo é você que segue uma linha, uma abordagem analítica, você precisa estar sempre fazendo terapia. Então, ela me resolve um problema. Então, todos os negócios partem da solução de um problema, certo? Tudo que é criado a partir de um negócio vem para solucionar o problema de alguém. E quando eu tomei conhecimento disso, que a pergunta sempre é assim no digital, qual é a cura que você oferece com esse teu trabalho? Na realidade, o que eu ofereço é uma chave. Se a pessoa vai abrir a porta ou não, eu não sei. Eu me apaixonei ainda mais pelo desafio das pessoas. Muito mais do que manter um espaço físico aberto. Aí eu entendi o que fazia sentido lá naquela menina que começou a trabalhar com 15 anos numa escola de educação infantil, depois foi para o Banco Nacional, eu era chefe da poupança, eu virei chefe da poupança, né? É tão louco isso, não sei se vocês sabem dessa história, isso é real. Eu era chefe da poupança, e ser chefe da poupança significava que eu tinha uma mesa para cuidar dentro do Banco Nacional, Baeta Neves. E um dia, essa agência era térrea, e um dia essa agência foi assaltada, e os ladrões, eles entraram todos com capuz, tá? Isso é real, isso é uma história, tá bom? Não é mito, não. E eles foram passando pelos caixas que eram na frente, tinha o balcão, e eles chegaram na mesa do fundo, onde tinha a tesouraria. O que a Soraya fez? Correu, ficou palpitando o coração. Estão preparados? Isso é real, não é mentira. Eu ofereci um café. Eu perguntei para o ladrão se ele aceitava um café. É uma coisa muito louca essa história, é muito engraçada. Depois eu virei a tiração de sarro de todo esse banco Baeta Neves, de toda essa agência, de toda essa equipe, porque todo mundo brincava e dizia que eu era amiga do ladrão. O assalto aconteceu, eles assaltaram, foram embora, mas isso virou a piada, né, da vez. E o que eu estava fazendo ali, naquele momento, né? O que eu estava fazendo ali? Eu estava criando o quê? Conexão. Um dos meus dons, conexão. Então, voltando lá à Ciranda da Lua, voltando lá, né, a essa mudança, essa vinda para o digital, ou por todos os milhares de cursos que eu já coloquei no mundo, o meu produto, que a minha empresa oferece, que tem a ver com o que eu faço de melhor, é gerar conexões e ajudar as pessoas, me conectar com as pessoas, para que elas possam transformar a sua realidade e ser protagonista da sua própria vida. Por quê? Porque eu fiz isso, eu sei fazer, mas ter sucesso. E o que tem a ver ter sucesso? É se sentir merecedora.
né? E é incrível, porque eu tenho cursos digitais que, claro, que tem toda uma estratégia por trás, mas não adianta nada a estratégia se você não tem conexão. Eu estou há alguns anos trabalhando com um nicho de alunos que compram todos os meus cursos. Todos, todos. Se eu lanço um curso, as mulheres compram. Por quê? Por que elas compram? Porque eu tenho um bom marketing? Não seria suficiente para as alunas comprarem o meu curso de novo. Por que as alunas compram o meu curso de novo? Primeiro, porque eu me comprometo em entregar algo e eu entrego. Esse é um ponto, essa parte profissional. Segundo, porque eu amo o que eu faço, porque eu gero conexão, porque eu tenho uma comunicação clara, porque eu sei o que eu estou oferecendo para essas mulheres. A chave é, né? Eu sou cada vez mais apaixonada, já que o meu público, a maioria é feminino, né? É mulheres, por resolver os problemas dessas mulheres que me procuram. Mas isso partindo de um lugar que é o vínculo. Exatamente isso. Eu gerei um vínculo. Então, eu ofereço sim um trabalho, é profissional, eu sou muito bem remunerada por isso, né? Mas qual que é a chave disso tudo? É eu primeiro entender que o que eu tenho é um negócio. Eu sou uma empresária que trabalho em um nicho que é sim a psicoterapia, que é sim o sagrado feminino, que é sim o xamanismo. Eu não preciso ser uma coisa só. Eu não preciso ser uma coisa só, que é o encontro mundial de círculos de mulheres, porque às vezes a pessoa tem muito marketing mentiroso, né? E lembrar que gatilho, você tem que ser verdadeira nisso. Isso talvez seja o que mais me colocou nesse trabalho com essa equipe que eu estou hoje. Ética. A minha equipe tem ética, a Companhia da Terra tem ética, tem um lugar aonde eles não ultrapassam. E isso, para mim, é inegociável. Ética e liberdade. Tá? Então, isso é muito importante. E isso fala do quê? Quando eu descobri que o meu trabalho ele fala, a menina que começou lá atrás, a menina que foi ousada e que eu não fui estudar isso não, viu, gente? Eu não tive ninguém me acompanhando financeiramente, ninguém me dando dicas tá? Eu estudei muito a parte da psicologia, eu estudei muito a parte da pedagogia, eu tenho uma metodologia, eu estou me aprofundando mais agora no marketing digital, porque as minhas alunas estão vindo me perguntar, Soraya, eu estou começando um curso digital, como é que eu posso ter sucesso? Eu estou indo atrás do porquê que eu tive sucesso. Por que eu tive sucesso? Por que um curso não... Por que não vende? Tem alguma coisa errada. Né? O que é? Mas o problema não é não vender. A questão é, você está conseguindo passar a tua mensagem? Você está conseguindo realmente solucionar o problema que aquela pessoa veio buscar? Então, e sabe por que isso acontece também? Porque eu sou apaixonada mesmo por esse lugar. Eu sou apaixonada. Então, eu estou aqui nessa live, eu sei sim que para um profissional de marketing, muitas vezes ele vai falar assim, nossa, Soraya, você vende 150, 300 mil reais num lançamento e você tem 15 pessoas numa live, 20, 40. Não é esse lugar. Não é isso. Eu parei para repensar tudo isso nesse 1 ano e meio que eu estou trabalhando com online, muito mais forte. Não é isso que me move. Eu quero sim, cada vez mais ser mais próspera. Eu quero sim que os meus cursos cheguem a vocês, mas porque eles oferecem o quê? Soluções. Para o quê? Para o problema que vocês me trazem. Os problemas que são lá, que estão lá naquela camada mais profunda. Então não adianta eu vir aqui dar só uma estratégia para vocês de como prosperar. Né? Na minha mentoria eu falo muito, mas eu vou muito naquela camada profunda. E o que eu vejo que é um diferencial que você precisa encontrar no seu trabalho para que ele tenha sucesso? Ter uma comunicação clara, sabe? E se conectar. Então, toda pessoa que escreve no meu Instagram, eu vou lá e respondo.
porque o que você escreve é importante, mesmo que seja só um comentário. Toda pessoa que me escreve no direct, eu vou lá e eu respondo. As pessoas me encontram no lugar, muitas vezes elas assim, ai, Soraya, acho que você não vai lembrar. Como que eu não vou lembrar? Eu posso não lembrar do lugar, eu posso não lembrar o nome, mas como que eu não vou lembrar de você? Isso é um absurdo, para mim é incompatível com o trabalho que eu faço, porque não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Então, é aquela questão que eu falo, a chave, tem uma imagem aqui que eu adoro, e essa imagem não é minha, tá? Eu recebi de presente, né? Lindo, né? Do ateliê da Raquel Gomes. Eu me vejo muito assim, perante o meu trabalho, né? Eu me vejo... Quem é você, Soraya? O elefante ou a menina? Os dois. Nem menor e nem maior. Mas essa reverência a essa sabedoria, eu me sinto muito assim. Eu sempre honro todo mundo. Eu já passei por várias fases no meu trabalho, mas eu sei algo que eu tomo posse cada vez mais. Eu sou uma empresária, eu trabalho com mulheres, é o meu foco principal, não é apenas, mas é principal. Tudo que eu coloco à mão tem sucesso, sim. Por quê? Porque eu não foco no resultado. O resultado ele tem que acontecer. Se ele não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Ou comigo, ou com quem está trabalhando comigo. Porque tem que acontecer. Porque ele já aconteceu com muito menos. Então, qual que é o meu foco cada vez mais? Eu estou conseguindo resolver o problema das minhas alunas, das minhas pacientes, não resolver por ela, mas trazer chaves que possam ajudá-las a se sentir pertencendo a um círculo nobre, honrando a nossa ancestralidade, equilibrando o feminino e masculino. Isso é muito importante, criando conexão. Então, essa paixão, né, eu falo que esse arquétipo da avó, né, esse arquétipo da avó, da Raquel também, essa imagem, ele está muito presente aqui dentro, fazer com que as pessoas se sintam. Eu lembro que a Ciranda da Lua, ela tinha a segunda unidade, a primeira, né, mas a segunda, que está mais próxima aqui da memória, ela tinha um corredor de primavera e jasmim. Hoje eu tenho jasmim na minha casa. E as pessoas sentavam naquele corredor que tinha uma fonte, que é o Leôncio, que me acompanha até hoje, e as pessoas ficavam ali horas. As pessoas iam lá na Ciranda da Lua, muitas só iam no Mar de Amor, que era uma atividade gratuita. E elas eram tão bem recebidas, porque lá era o meu negócio, quanto as pessoas que faziam todos os meus workshops. Teve gente que nunca fez um curso comigo, porque não teve oportunidade, porque não se tocou, porque, de repente, o que eu tenho para oferecer não é o problema daquela pessoa, né? Então, é muito importante a gente observar isso tudo, né? Pegar e olhar, né? Falando de uma parte sistêmica, né? Olhar, né? Eu quero que meu trabalho tenha sucesso, mas aí eu tô de costas para ele, ou eu acho ele menor que eu, ou eu acho ele muito grande. É olhar para o meu trabalho, né? Abraçar todas as minhas potências, descobrir, né, o que eu ofereço no mundo, saber que eu sou um ser humano, tá? E aí, então, realmente me comprometer cada vez mais com esse olhar. O que eu ofereço? Né? E não adianta, gente. Tem muita gente no marketing digital e eu acho isso ótimo, porque eu também estou tendo que aprender muitas coisas, mas não se sustenta. Se você não tiver conectada com essa chave, se você não tiver uma comunicação que chega nas pessoas, uma comunicação empática, uma comunicação, algumas pessoas até chamam, né, dentro dos arquétipos, magnética, né? E aí a gente está falando que isso é o chique da bruxaria, né? Porque metafísica é o chique da bruxaria, que é sensacional. Tudo isso faz parte de saberes ancestrais que as nossas bisavós, tataravós, muitas vezes realizavam, mas não nomeavam dessa forma. Fitoterapia, né? Olha que nome lindo. Eu pratico a fitoterapia e também uso a fitoterapia, mas quem morreu na Inquisição? Mulheres que faziam fitoterapia. Radiestesia. Quem morreu na Inquisição? Mulheres que aplicavam a sua mão, homens também, de cura.
tá? Quem morreu na Inquisição? Reiki. Ai, eu sou Master Reiki. Quem morreu na Inquisição? Quem morreu? Quem praticava a cura com as mãos, né? Não é isso tudo? Então, a gente está vendo que nós encontramos linguagens para falar de uma maneira um pouco mais aceitável pela sociedade, de algo muito importante que todo mundo sempre vai precisar. O que que é? Todo mundo vai precisar se mostrar humano, vulnerável e buscar ajuda, não de um lugar de vitimização, mas de um lugar aonde aquilo que aquela pessoa traz também de bonito, de belo, seja algo que ela possa oferecer para o mundo, né? Se for assim o desejo dela. A gente tem muita oferta no online. O online tem toda uma estratégia para você colocar um trabalho online hoje no mercado. Você vai ter que estudar online também. Você pode ter uma equipe que trabalha com você, mas você vai ter que se orientar. Por quê? Porque mudou muito. O que era para chegar aqui no Brasil daqui a uns 3, 4 anos, chegou já, e chegou mais. Porque muita gente no mundo todo está trabalhando com online por causa da pandemia. Então, como levar? Para mim era muito fácil fazer toda essa conexão, realizar todo esse trabalho no presencial. Eu apareço num lugar, eu chamo atenção. Eu consigo fazer um grupo de 300 mulheres rirem e chorarem em minutos. Magia, isso é bruxaria. É essa fala magnética. Isso para mim é fácil, mas e no online? Com tanta oferta, o que eu acho bom, com tanta oferta a gente tem que sim entender como é que funciona esse mecanismo, mas antes disso tudo, saber se a gente está pronto para receber crítica, saber se o que a gente faz é um negócio, o que a gente oferece. Então, ficou claro qual que é a chave? Ficou claro para vocês que a gente precisa descobrir, usando um termo do marketing, é saber qual é o problema que eu resolvo. E eu não sabia qual era o problema que eu resolvo. Eu só escutava que as pessoas vinham para mim e falavam assim: nossa, Soraya, minha vida mudou. Nossa, Soraya, eu consegui resolver isso. Nossa, Soraya, eu consegui me sentir, olha, eu tô próspero, eu consegui montar o meu negócio, eu consegui colocar o meu trabalho. Ou seja, se a pessoa me procurou para aquilo, eu trouxe o quê? Chaves. Por quê? Porque eu sei o que eu faço. Porque eu sei muito bem que eu posso ajudar aquela pessoa naquele aspecto, porque eu sei fazer isso. Pode ser que nem dê certo. Pode ser que todos os caminhos que eu ofereça para aquela pessoa, ela precise de outra coisa. Então, eu também tenho que saber olhar e ser humilde a ponto de ou ir buscar ajuda ou chamar as amigas do empreendedorismo feminino para atender. Certo? Eu vira e mexe, mando pacientes de psicoterapia para alunas que eu atendo em mentoria. Não é só uma, não é só duas, não é só três, porque eu não tenho horário. Porque com essa mudança do digital, eu estava atendendo 15 pacientes, eu estou atendendo praticamente 30. Não é fácil atender 30 pacientes, não estou reclamando, eu adoro, eu me apaixono, mas daqui a pouco eu só vou fazer isso, não vou poder mais ter curso nenhum se eu continuar assim. Então, eu estou num momento de divisor de águas também, porque eu posso oferecer isso para muito mais gente no online, mas é um negócio. E o meu negócio oferece essa possibilidade. E eu vou ter sim que ter alguém que faça ou orientar mais as mulheres que me buscam, porque hoje eu percebo que muitas mulheres que me buscam estão fazendo transição de carreira e querem colocar o seu trabalho online no mundo. Então eu tenho que também conhecer um pouco sobre marketing digital. Eu nunca lancei um curso sozinha. Eu vejo empreendedoras que vendem aí, né, muito e que lançam tudo sozinha. Por que eu nunca lancei? Porque eu tenho limitações com o online, com plataformas, porque eu também acredito que tudo pode ser dividido, que as pessoas podem ganhar juntas, né? Eu acredito nisso. Não é blá, 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 blá. Não é mentira. Então, isso aparece. Ficou claro para vocês? Estabelecer conexão online é você começar a trabalhar muito, né?
por exemplo, a nível de Instagram, não que eu tenha a maior conexão, porque eu não tenho nem tempo para mexer no Instagram, quem faz o meu Instagram sou eu, tudo no meu Instagram sou eu. Então, até que ponto, né, que eu posso, o meu story lá, eu compartilho um pouco da minha história de vida, eu conto um pouco quem sou eu mostro um pouco. Lá né, no meu feed, eu trago muito para as pessoas informação, que às vezes ninguém lê, mas eu sei que aquilo ajudou uma pessoa. Se ajudou uma pessoa, se uma pessoa, quando muda a sua própria vida, ou quando reorganiza a sua própria vida, faz uma grande transformação no seu núcleo, o meu trabalho não está sendo entregue? Claro que está. A questão é que a gente faz a comparação, a gente fica se comparando as pessoas, e essa comparação, ela tira a gente dessa proposta única de valor, porque a gente vai lá e olha para uma pessoa que vendeu 1 milhão, né, num primeiro lançamento, e a gente fala, puta merda, eu tô aqui há 30 anos trabalhando e não consegui vender ainda tanto. Não significa que você não tem sucesso. Significa talvez que aquela pessoa tenha usado uma estratégia melhor de marketing. Aí é estratégia. Mas vai bancar aquilo? Eu espero que sim. Eu espero que essa pessoa cresça junto com o que ela está lançando no mundo. Então, esse é o meu papel, colocar para vocês, dizer que essa chave. Então, eu vejo que hoje falta muito as pessoas se encontrarem, em primeiro lugar, um equilíbrio na palavra mulher de poder, e assumirem que são empresárias, porque, meu bem, a Sebastiana, que é uma senhora que eu conheço, que vende lingerie, na porta do metrô Vergueiro, ela é uma empresária. Ou vocês acham que não? Que não? Ela tem CNPJ, ela tem MEI, né? Ela tem maquininha, ela é uma empresária. Qual a diferença desses lugares que a gente vem para online e lança o nosso trabalho? Você está lançando um trabalho, você, a partir daquele momento, é uma empresária. Você está ali criando para o mundo, você está aí, né, ajudando o mundo a ser, de repente, um lugar mais, né, de, no mínimo, questionamento. Né? O mundo vai ter sempre, né? A ansiedade, ela é social. Então, não adianta, gente, não adianta a gente vender coisas que não existem. Não existe. A gente vive numa sociedade métrica, tudo é métrico, a gente fica fazendo essas coisinhas, né? É tudo, né? Isso deixa a gente muito ansioso, e é natural, não tem problema. Só que nós precisamos nos conectar com a nossa potência. E o que é a nossa potência? É a gente, de alguma maneira, observar, olhar para o mundo e ver, será que o que eu estou falando, que eu ofereço, realmente é baseado numa pesquisa? Eu realmente sei o que eu ofereço, né? Então, quando eu falo que o meu trabalho, ele é um negócio feminino, é porque eu trabalho na minha casa. Então, eu tenho meus momentos em que eu estou, né, conversando com a minha filha, em que eu estou conversando com o meu companheiro, mas eu trouxe o meu trabalho para minha casa. Esse é um modelo para mim que ele é perfeito, porque eu consigo ter liberdade para ir viajar. Eu não preciso ficar com uma casa, e eu já faço isso há muitos anos. Eu tive um consultório físico há muito tempo, mas hoje nem isso eu tenho, eu alugo por hora. Né? Essa é a minha escolha. Né? O home office, para mim, ele, ao meu ver, para mim, ele é muito feminino. Muito. Né? Esse lugar, tanto é que eu me dei muito bem, eu não tive nenhuma dificuldade de ficar na minha casa. Então, é muito interessante e que olhar agora desse encontro que a gente está aqui, que essa chave para um negócio próspero feminino, ela me acompanhou sempre. Só que eu só tomei conhecimento dessa chave quando eu, num certo momento, percebi que o que me motivava não era apenas o resultado financeiro, ele é um resultado, mas o que me motivava era preparar aquele conteúdo todo, o que me motivava era falar com o público, o que me motivava era dar uma dança circular, né? É óbvio que tem estratégia, que tem muitas coisas que acontecem, mas, gente,
não existe nada que você possa fazer se você não se conectar com a tua essência. Se você, né, eu literalmente, não adianta, gente, a gente ter muito recurso. Hoje eu tenho alguns recursos, né? Uma pequena câmera, eu tenho um microfone externo, mas eu lancei cursos sem recurso nenhum. Eu morava num apartamento que eu tinha a dependência de serviço, que era um quarto que cabia só eu, não dava para eu fazer isso aqui na mesa, ó, na cadeira, ó, porque não ia para trás. Sempre tem um cenário aqui atrás, porque não ia para trás. Eu não tinha iluminação, eu não tinha nada. Mas eu me comunicava já. Eu me comunicava. Então, apesar de eu ter um recurso, digamos assim, vamos usar uma palavra, ralo, né? Eu me comunicava. Não adianta nada você ter um estúdio para gravar. Eu quero ter um lugar para gravar meus cursos. Não adianta nada você ter uma equipe maravilhosa e você não se comunicar com o seu público. Então, o segredo é você desenvolver cada vez mais esse lugar de encontrar o que eu resolvo, né? E ter uma comunicação que possa literalmente gerar nas pessoas uma vontade muito grande de estar com você. No marketing, dizem que isso tem uma técnica. Eu não estudei isso ainda. Quem sabe eu vou me aprofundar nisso para entender um pouco mais o que eu tenho empiricamente que é uma técnica. Porque no fundo, eu aprendi muito das técnicas que eu usava, depois eu entrei de maneira empírica. Não fique presa numa caixinha. Essa caixinha é linda, mas não fique presa dela, achando que você só tem que ser isso ou aquilo. Né? Eu posso ser o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho que ver se eu dou conta e se eu pago o preço, porque aquilo vai exigir de mim o quê? Tempo, energia, né? As lives que a gente faz aqui, todo mundo fala, você só faz live para... Não falam para mim não, tá? Mas eu ouço muito isso. Você tá fazendo live para lançar um produto. Não, gente, eu tenho um monte de produto, né? Agora, eu tô aqui porque eu quero que você faça conexão comigo, que você se encontre, que eu possa... Isso que eu estou falando aqui hoje, eu não dei em nenhum dos meus cursos. Isso que eu estou trazendo aqui hoje. Porque eu estou me aprofundando nesse conteúdo. Eu estou estudando isso tudo. Trabalhar, gente, com o que a gente ama, eu falo que é como... Vou trazer outra imagem aqui. Como a gente fazer uma bela trança no nosso cabelo, né? E por mais que a gente tenha experiência, as mãos velhas aqui, né? A gente vai estar trançando uma trança nova. Tá? E você precisa, não é procrastinar porque você não dá conta, mas ser responsável com o conteúdo que você oferece. Mas você pode gravar ele, sim, de um celular ou de um estúdio. Se for um bom conteúdo, você vai ter resultado. Isso é real. Tá? É importante a parte artística? Eu amo. A minha imagem é importante. Sim, não é porque vende ou não vende curso, é porque isso é importante para mim. Isso não é negociável. Então, eu pago para fazer. Porque não é negociável, porque é a minha imagem. Se eu paguei para, né, eu abri um espaço físico, eu não tinha um puto no bolso na época que eu abri, e eu investi, reformei uma casa inteira, significa que eu sou uma pessoa que, para mim, é muito importante, sim, oferecer para as pessoas um lugar aconchegante, mas que aquele lugar não seja uma mentira.